Olá, boa tarde. Vamos dar início então à nossa terceira live da semana. Essa semana eu estou fazendo lives sobre algumas infecções bacterianas que a gente tem de mais comum na nossa prática médica, né, ali no nosso dia a dia. No primeiro dia eu falei da meningite bacteriana, que apesar de não ser tão comum, mas é uma infecção extremamente grave. Também falei ontem sobre a infecção do trato urinário e hoje a gente vai falar sobre pneumonia comunitária. E lembrando que hoje, né, dia 18 de novembro até o dia 24 de novembro, nós estamos na semana do uso consciente do antibiótico. Então, daí, mais um motivo da importância da gente discutir um pouco sobre as infecções bacterianas e também o uso adequado e o uso racional dos antibióticos. Então, justamente já comemorando então essa semana aí do uso consciente dos antibióticos. Então, pneumonia nada mais é do que a inflamação do parênquima pulmonar. E essa inflamação e essa infecção, ela pode ser causada por diversos agentes etiológicos, diversos micro-organismos, como vírus, fungos, micobactérias, que é por exemplo, a Mycobacterium tuberculosis, que causa essa inflamação no parênquima pulmonar, e também pode ser causada pelas bactérias, que é o foco da nossa discussão aqui hoje. Então, as pneumonias que a gente vai falar hoje é a pneumonia comunitária, ou seja, daquele paciente que vem de casa, que vem da comunidade. Porque a gente tem a pneumonia comunitária, que é desses pacientes que vêm da comunidade. O que isso quer dizer? Que provavelmente são agentes etiológicos com um perfil de sensibilidade já previamente conhecido. E aí a gente tem também as pneumonias hospitalares, que é aquela pneumonia que desenvolve em algum paciente que tem um motivo outro de internação. Então, muitas vezes o paciente interna por um motivo e muitas vezes essa internação ela é um pouco mais prolongada e então ele pode desenvolver algumas infecções, dentre elas a pneumonia nosocomial. E aí a gente tem que conhecer um pouco a microbiota daquele hospital para poder pensar qual o principal patógeno que pode estar fazendo então essa infecção. E tem a pneumonia associada à ventilação mecânica, dos pacientes que estão entubados em ventilação mecânica por algum motivo, como a gente tem visto e viu muito agora na pandemia, pacientes que internam, né, com Covid acabam sendo entubados e na evolução clínica eles acabam evoluindo então com uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então a gente tem essas três principais classificações e o que isso traz de relevância clínica é o agente etiológico que nós vamos estar buscando cobrir mediante a cada classificação clínica dessas. Mas aqui hoje então nós vamos falar da pneumonia comunitária, ou seja, desse que o paciente vem de casa, né, que chega ao pronto-socorro, à unidade básica de saúde, ou até mesmo para uma internação hospitalar, já com o diagnóstico, então, dessa pneumonia. E aí, o principal patógeno, né, as principais bactérias que fazem a pneumonia comunitária é o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, seguido dos germes atípicos, que é a Chlamydophila pneumoniae e também o Mycoplasma pneumoniae. Então, esses são os principais patógenos causadores da pneumonia comunitária. Pneumococo, e esse a gente chama, né, como a estrela do time, é o patógeno-alvo que a gente sempre deve cobrir no caso de uma pneumonia comunitária, seguido então dos germes atípicos. E aí vale lembrar que a gente não diferencia mais entre pneumonia atípica e pneumonia atípica, porque pelo quadro clínico ou quadro radiológico a gente não consegue definir qual que é a bactéria que está causando a infecção. Então, muitas vezes a gente tem um quadro que antes a gente falava de pneumonia típica, causado por um germe atípico. Então, hoje a gente classifica em pneumonia comunitária, onde a gente tem a principal bactéria, o pneumococo, seguido dos germes atípicos, tá? Então, a gente não utiliza mais esse termo pneumonia típica ou pneumonia atípica, porque pelo quadro clínico, pelo quadro radiológico, a gente não consegue definir. E aí, a gente sempre precisa cobrir empiricamente esses dois patógenos. Então, se você está diante de um paciente, de um quadro clínico, de uma pneumonia comunitária,
o primeiro passo, né, é a definição da infecção, do foco de infecção. Bom, já sabemos que então é uma pneumonia. Qual que é o principal patógeno? Essa é sempre a segunda pergunta para a gente então definir lá na frente o nosso esquema de antibiótico. Então, pneumonia comunitária, os principais patógenos que a gente tem por obrigação de fazer cobertura antibiótica é pneumococo, seguido dos germes atípicos que a gente tem que lembrar: Clamidofila, Pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae. O quadro clínico, como que se apresenta um paciente com pneumonia comunitária? É um paciente que geralmente dá início em um quadro agudo de febre, tosse seca ou com expectoração, dor torácica, febre, muitas vezes febre alta, então é tosse com expectoração ou muitas vezes tosse seca, febre, dor torácica, e o paciente pode referir dispneia ou não. Como todo quadro infeccioso, ele também pode apresentar sinais indiretos, né? Sinais de processo infeccioso, como mialgia, fadiga, sudorese, todos esses sinais de um quadro de infecção. Então, o quadro clínico clássico, né? Febre, tosse, dor torácica, dispneia, e pode estar acompanhado de outros sintomas que vêm sempre acompanhados no quadro de infecção: mialgia, fadiga, mal-estar geral. Para abordagem diagnóstica, e aí quais exames que eu vou solicitar? Então, eu tô lá atendendo meu paciente com um quadro clínico muito característico de uma pneumonia comunitária, né? E aí, quais exames que eu vou solicitar para esse paciente? E a gente sempre fala, se você tem um exame para pedir, o exame que vai te ajudar a confirmar a sua hipótese diagnóstica e também te ajudar a estratificar um pouco a extensão da infecção é o raio-x de tórax. O raio-x de tórax é um exame simples, barato, rápido e acessível na grande maioria dos locais de atendimento. Então, se você está ali atendendo um paciente com esse quadro clínico, com esse quadro suspeito de uma pneumonia comunitária, então lembrar de pedir o raio-x, é o exame padrão ouro, né, para diagnóstico de pneumonia. E aí tem os exames complementares: hemograma, bioquímica, provas inflamatórias, função hepática, que dependendo da gravidade que o paciente se apresenta, do quadro clínico, é importante a gente solicitar para estratificar o doente. Então, mediante esse quadro clínico, a gente precisa estratificar o doente. Então, quadro clínico, exame principal para confirmação diagnóstica é o raio-x de tórax. A gente tem vivido, mais uma vez, fazer um adendo aqui, na pandemia, o uso, né, a solicitação de uma maneira até mesmo indiscriminada da tomografia de tórax, mas a gente não pode esquecer da importância do que o raio-x, um exame rápido, simples, tem e que pode colaborar ali rapidamente no diagnóstico e já avaliar a extensão de infecção e possíveis complicações, como já a presença de derrame pleural. A partir do momento que você, então, tem esse diagnóstico, né, um quadro clínico, quadro radiológico, você precisa, então, estratificar esse doente para poder te ajudar na decisão terapêutica, principalmente onde que eu vou tratar esse doente. Para isso, a gente tem alguns scores de gravidade, né, e um dos mais utilizados atualmente é o CORB-65, porque é um score prático, rápido, que dá para você aplicar rapidamente ali na beira do leito, ali no pronto-socorro. Com esses exames, com essa estratificação, a gente já consegue definir muito rápido ali em que local que eu vou tratar esse paciente. Então, o CORB-65 leva em consideração nível de consciência, se o paciente está agitado e muito sonolento, então como que está o nível de consciência do paciente, nível de ureia, frequência respiratória, pressão arterial e também a idade, se ele tem 65 anos ou mais. Cada alteração dessa vai pontuar um ponto. E de acordo com a pontuação, você vai decidir onde vai tratar esse paciente. Se você vai tratar em nível ambulatorial, os pacientes que pontuam entre 0 e 1, porque a taxa de mortalidade é muito baixa. Ou se você vai internar esse paciente e tratá-lo em nível hospitalar, e aí em apartamento ou enfermaria, e esses pacientes são os que pontuam que pontuam 2 pontos, ou se você já tem que
que internar esse paciente no ambiente de terapia intensiva, né? Os pacientes que têm 3 ou mais pontos precisam de atendimento em terapia intensiva, porque a mortalidade é maior que 22% nesse grupo de pacientes que são estratificados com essa pontuação. A partir do momento que você tem o diagnóstico, estratificou o seu doente, onde que você vai tratar? Ambulatorial, internação em enfermaria ou internação em UTI, você tem então que decidir o esquema de antibiótico. E aí, o esquema de antibiótico é baseado em qual que é o foco pulmonar, quais são os patógenos, pneumococo e aí o próximo passo, onde que eu vou internar esse paciente? Porque aí eu vou decidir se o antibiótico vai ser por via oral ou se o antibiótico vai ser dado de forma endovenosa. Então, nos pacientes que vão ser tratados ambulatorialmente, ou seja, eu posso dar um antibiótico por via oral, então eu vou cobrir então pneumococo e germes atípicos. Quais são os antibióticos recomendados pelos principais consensos da Sociedade Brasileira de Infectologia e também de pneumologia? A gente tem que fazer a cobertura do pneumococo e para isso o recomendado então é a amoxicilina, mas a amoxicilina não tem ação contra os germes atípicos. Então, por isso que eu preciso associar uma outra classe de antibióticos para que a amoxicilina, então, vai ter ação sobre o pneumococo e aí um macrolídeo, azitromicina ou claritromicina, vai agir, então, sobre esses germes atípicos. Ou uma quinolona respiratória, como a levofloxacina ou moxifloxacina, porque aí ela, como monoterapia, ela tem ação tanto contra o pneumococo, como também contra os germes atípicos. Então, ambulatorial, eu posso escolher a amoxicilina mais um macrolídeo, azitromicina ou claritro, ou eu posso escolher uma quinolona respiratória. Lembrando mais uma vez que o uso das quinolonas devem ser feitos sempre como alternativa à primeira opção. Por quê? Porque induz muita resistência e tem risco de efeitos colaterais mais graves. E quando que usa amoxicilina com clavulanato? Quando você está suspeitando que tenha germes produtores de beta-lactamase, porque aí o clavulanato inibe essa beta-lactamase para que a amoxicilina possa então fazer a sua ação. E quem são essas bactérias? Principalmente gram-negativos. E no caso de infecção pulmonar, quais são os gram-negativos que podem fazer infecção pulmonar? Aí a gente tem que lembrar da moraxella e também do Haemophilus influenza, que são gram-negativos que podem fazer infecção pulmonar principalmente em pacientes com mais de 50 anos, pacientes com comorbidades e também principalmente os pacientes com DPOC. Uma das principais causas de descompensação clínica do paciente com DPOC é a infecção pulmonar. E aí, nesse caso, além de pneumococo, germes atípicos, eu também preciso fazer uma cobertura contra os gram-negativos. Aí, nesse caso, é melhor, em vez de fazer a amoxicilina sozinho, fazer a amoxicilina com clavulanato, porque vai ampliar a cobertura contra esses possíveis gram-negativos. Tá, isso para o tratamento ambulatorial. E para os pacientes que precisam de internação hospitalar. Então, esses pacientes, mesmo em enfermaria ou unidade de terapia intensiva, o recomendado é a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração, que tem uma boa ação contra o pneumococo, mas como ela é como é um antibiótico beta-lactâmico, ela não vai ter ação sobre os germes atípicos. E aí eu preciso associar uma outra classe de medicamentos, no caso os macrolídeos, para que tenha ação, então, sobre esses germes atípicos. Então, aí, para os pacientes que precisam de internação, ou seja, que precisam de antibiótico terapia endovenosa, aí eu posso utilizar a ceftriaxona, cefalosporina de terceira geração, associado, então, com macrolídeo para a cobertura dos germes atípicos. Ou eu posso fazer uma quinolona respiratória, levo ou moxifloxacina, que é um antibiótico que tem cobertura tanto contra germes atípicos como também pneumococo. E ela tem na apresentação via oral, por isso que a gente pode utilizar na pneumonia comunitária ambulatorial, e ela também tem na apresentação endovenosa, então eu posso utilizar para os pacientes que vão necessitar de internação hospitalar, que vão necessitar então de antibiótico terapia endovenosa. Então,
uma outra coisa, não é porque o paciente está grave, agora, mais uma vez, chamar atenção aqui para o uso racional de antibióticos. Mais uma vez, a gente está começando hoje a semana do uso consciente de antibióticos. Então, não é porque o paciente está grave, que o paciente vai para a UTI, que a gente já precisa iniciar de cara o uso de antibióticos de amplo espectro, como é o caso de pipetazo, que a gente tem visto muito, pacientes com quadro pulmonar, muitas vezes que vão para a UTI já entrarem de cara com pipetazo, sendo que o paciente veio da comunidade, não tem risco de resistência bacteriana. Então, nesses casos, eu posso manter o meu mesmo esquema, ceftriaxona com azitromicina. Gravidade não quer dizer resistência bacteriana. Então, mais uma vez, a gente chama atenção aqui para essa questão do uso racional. A gente tem que saber utilizar bem o que nós temos disponível, né? Então, pacientes graves vão para a UTI, eu vou ter que fazer a mesma cobertura, pneumococo e germes atípicos. Para isso, eu posso utilizar a ceftriaxona com macrolídeo, desde que não tenha nenhum fator de risco para a resistência bacteriana. Então, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença de vocês aqui na live. A live é para ser curtinha mesmo, é só para a gente fazer um apanhado aqui geral sobre essas principais infecções bacterianas. Eu vou deixar salva no IGTV, se tiver alguma dúvida pode colocar lá nos comentários. Amanhã, nossa live, 18 horas, horário de Brasília. E amanhã a gente vai falar sobre infecção intraabdominal. Beijo!